Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui na TV Leges vamos tratar sobre políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. O lixo sempre foi um grande problema na nossa sociedade. Para você ter uma ideia, cada brasileiro produz em média 1 quilo de lixo por dia. Muita coisa, não é mesmo? E nem a metade disso é reaproveitada. Para discutir esse tema, estou ao meu lado dois grandes especialistas. O auditor do Tribunal de Contas da União, Marcelo Quintieri, e o engenheiro florestal e ouvidor do Instituto Brasília Ambiental, Dálio Filho. Eu gostaria de saber qual a avaliação de vocês dois para o aproveitamento econômico do lixo no Brasil. Obrigado pelo convite do TV Leges. Essa questão dos resíduos sólidos é bastante séria, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós temos aproximadamente 150 mil toneladas de resíduos sendo gerados diariamente. Então, o resíduo sólido, ele tem algumas características que são muito importantes. A primeira é a seguinte, é uma indústria que não para. Você produz resíduo todos os dias, seja final de semana, feriado, dia santo, férias, não importa, você sempre está produzindo lixo, a sociedade não deixa de produzir lixo. A segunda característica dos resíduos sólidos é a seguinte, o volume de resíduos é crescente em função do crescimento econômico, em função do crescimento da população. Em terceiro lugar, você tem a questão da composição desses resíduos. Há 30 anos atrás, você não tinha componentes, por exemplo, como um celular, né? O meu um pouquinho velho, mas é um bom exemplo, né? Hoje você tem milhões de aparelhos celulares que são descartados, você tem a bateria desses aparelhos, eletroeletrônicos também, computadores, que são equipamentos que não existiam há 30 anos atrás e que foram introduzidos no mercado de resíduos, né? Esses equipamentos, essas baterias, eles geram poluição por metais pesados. Tá? Então, podem trazer riscos muito sérios para a saúde humana e para os ecossistemas. Então, é um desafio trabalhar com todos esses elementos, né? Todas essas características. E, além disso, você tem a questão que o lixo não é homogêneo. Quando você fala lixo, você na realidade está trabalhando com um conjunto de componentes, como plásticos, metais, vidro, papel, matéria orgânica. Então, todos esses componentes levam à seguinte conclusão. Você não tem uma solução tecnológica única para tratar todos esses componentes de uma só vez. Então, você precisa, na realidade, um mix de produtos, de tecnologia, para atuar no lixo como um todo, né? Então, é uma questão bastante séria, tá? E os lixões eles têm que ser desativados em função da lei de resíduos sólidos, a 12.305. Tá? A geração de energia é uma das alternativas. Eu gostaria de passar a palavra aqui para o Dálio Filho, engenheiro florestal e vinculadas também às questões ambientais. Quais são as dificuldades para cumprir essa legislação? A gestão de resíduos sólidos é, na verdade, um estudo de caso e uma problemática extremamente complexa, que envolve todos os atores. No passado, os atores geralmente eram na esfera pública. Hoje, nós temos os atores também envolvidos na esfera privada. Hoje, existe uma corresponsabilização dos agentes privados na geração dos resíduos por eles produzidos. Então, é uma questão bastante interessante para o Brasil, que é um país ainda em construção, trabalhar com o desenvolvimento desse sistema e conseguir fazer com que a gente possa, aproveitando esse grande desafio, que foi essa expressão utilizada pelo Marcelo, de trabalhar juntos. A lei previa que até 2012 todos os municípios teriam que ter um plano, né? Um plano para o uso, o reaproveitamento ou descarte desse material todo. Como que está isso? A estrutura pública nas esferas municipais é extremamente carente de mão de obra especializada, extremamente carente de logística. Os municípios eles precisam de formação de um quadro de profissionais que sejam aptos. Só para você ter uma ideia, se você for fazer uma pesquisa junto aos gestores públicos na esfera municipal, que são os prefeitos, eles precisam, no mínimo, de um curso rápido de capacitação de gestão ambiental. Porque o prefeito, na verdade, ele é um gestor público e, na verdade, qualquer atividade que ele promova, por exemplo, a ligação entre duas partes do município por uma ponte, isso provoca impactos ambientais na esfera
do meio físico, solo, rochas, na esfera do meio biótico, fauna, flora, e principalmente nos aspectos socioeconômicos. Às vezes essas decisões são tomadas sem uma avaliação criteriosa desses impactos. Precisamos, sim, fortalecer as prefeituras. Terão que ser feitos concursos públicos para capacitar essas prefeituras de recursos humanos, recursos materiais. Os instrumentos econômicos previstos na Lei de Resíduos, que é, na verdade, talvez um dos aspectos mais positivos dessa legislação, ele tem que fazer com que isso realmente chegue ao final do processo para que os prefeitos possam realmente executar. Esse cenário atual de que a maior parte dessas prefeituras, ou a metade dessas prefeituras, mesmo assim é um número robusto, não vai conseguir atender os prazos previstos na legislação, é um alerta não só da problemática dos resíduos, mas também da necessidade de melhoria da estrutura de funcionamento dessas prefeituras. Marcelo, você como auditor do TCU, que tem uma outra visão, né, desse problema, como você enxerga isso? Existem sanções na legislação para os municípios que não cumprem? Os municípios que não têm quadro próprio adequado para fazer esse plano, eles poderiam contratar profissionais já experientes? Existem recursos para essa contratação? Como que você vê isso? Bom, Márcio, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, de 2010, ela trouxe uma série de inovações, tá, que afetam não apenas a administração pública, estados, municípios e a própria União, mas afetam também a esfera privada, as indústrias, as grandes empresas, tá, e as próprias famílias também. Então, dentre essas inovações, você tem a necessidade de elaborar o plano de gestão de resíduos sólidos que você mencionou anteriormente. Esse plano de gestão nada mais é do que uma análise da situação atual dos resíduos sólidos no município e as propostas que devem ser desenvolvidas ao longo do tempo para solucionar aquele problema dos resíduos sólidos, tá? Então, a maioria dos municípios ainda não trabalhou essa questão. Nós temos 60% dos nossos municípios que não elaboraram ainda o plano. Qual é a sanção? A sanção está na lei. Se o município não faz o plano de gestão, ele não recebe recurso, nem federal, nem estadual, para aplicação em novos projetos na área de resíduos sólidos, tá? Por exemplo, se o município quiser comprar caminhões para fazer coleta, caminhões basculantes, ele não pode comprar, não pode pleitear recurso nem federal nem estadual. Ele pode comprar com recurso próprio, mas não pode comprar com recurso federal ou estadual. Pode usar recurso da iniciativa privada, pode fazer uma PPP, mas o fato é que se você não tem o plano, se o município não tem o plano de gestão de resíduos, ele não vai poder pleitear recurso, nem para caminhões, nem para construção de aterros sanitários ou compra de um incinerador, por exemplo. Então, os municípios ficaram muito para trás. Essa questão da carência de recursos humanos, carência de recursos orçamentários é muito séria e é real. A solução que eu vejo é partir para uma formalização de consórcios. Consórcios, a lei não só prevê como incentiva, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos incentiva a formação de consórcios, daí você pode ter 5, 10, 15, 20 municípios numa área geográfica, um raio aí de 100 km, 80 km, não pode ser também uma distância muito grande, porque inviabiliza em termos de logística, né? Mas esses municípios fariam um consórcio e esse consórcio faria o seu plano de gestão para o consórcio inteiro e não para o município individualmente, e a partir daí seria desenvolvida a gestão propriamente dita dos resíduos. Então, você teria condição, você teria poder dado a esse consórcio para fazer o quê? A gestão. Ele pode contratar uma empresa para fazer a operação do seu aterro sanitário, para fazer a construção de um aterro sanitário. O consórcio pode decidir, por exemplo, fazer mineração dos lixões antigos. O consórcio pode decidir fazer a incineração dos rejeitos para geração de energia, por exemplo. Então, o consórcio passa a ter autonomia, como se fosse um síndico de um prédio. Ele passa a ter autonomia para a gestão daqueles resíduos.